A tecnologia veio para ficar e tornar a nossa vida mais prática. Tem carro que anda sozinho, robô que pega no pesado e até realiza tarefas domésticas. Isso nos faz pensar até que ponto algumas profissões estão com os dias contados. Mas calma, uma pesquisa do grupo editorial Pearson indica que homens e máquinas poderão conviver pacificamente nas próximas décadas. A dica para homens e mulheres é desde já desenvolver algumas habilidades e manter-se atualizados. Vamos tirar algumas dúvidas com o Mário Rosa, que vem representando a Ecos, Laboratório de Inovação, e com a Ana Querubina, professora da Fundação Getúlio Vargas. Sejam muito bem-vindos ao Conexão. Bom falar de futuro, né? De trabalho, isso é muito importante. É bom pra gente, é bom pro país. Me diga uma coisa, Ana. Você diria que as profissões tradicionais, as funções tradicionais, elas têm os dias contados? De fato, isso é uma lenda que se criou? Não, eu acho que se cria muito algo que uma certa paura para as pessoas que as profissões vão mudar, vão acabar, não. Eu acho que a gente passa por um processo de evolução natural, até porque a gente tem a tecnologia como pano de fundo e essa tecnologia ela vem trazendo novas profissões ou mesmo aprimorando aquelas que são existentes, né? Então, algumas profissões, eu acho que elas fazem parte até da necessidade humana. Jamais nós vamos deixar de ter um advogado, jamais nós vamos deixar de ter um médico. Então, existem profissões que elas vão se aprimorar em termos de um aparato tecnológico. É isso que eu vejo. Que, de fato, como eu até comentei, a tecnologia que não para nunca, ela está avançando, a gente então precisa se adaptar. Isso é um fato, né? A capacidade de adaptação e mais do que isso, né? Mas eu sinto e percebo que os profissionais precisam estar extremamente antenados, mais do que nunca. Isso por quê? Porque, de alguma maneira, todas essas mudanças, elas interferem diretamente naquilo que eles precisam se aprimorar. Então, de acordo com as habilidades existentes, não basta pensar que já está pronto. Ninguém está pronto. Nós estamos num processo constante de mudança, de evolução. E essa evolução, ela vem de acordo com aquilo que a gente escolhe para a nossa carreira. É o que a gente percebe. O fato é, o que ocorre com tantas tecnologias, com tantas mudanças? É que parte das pessoas, eu diria uma grande parte, não consegue perceber. Por ser tão dinâmico, elas não conseguem perceber nem aonde elas podem utilizar seus talentos, suas aptidões, tampouco desenvolvê-las. Então, isso é um ponto importante, né? O que eu quero para a minha carreira e mais, o que eu vou fazer de fato para poder transformar isso em realidade. Agora, Mário, desenvolver habilidades significa aprender coisas novas ou nos adaptarmos, aprimorarmos velhos conhecimentos já adquiridos? Perfeito. Eu acho que esse é um questionamento bastante interessante, porque quando a gente fala de habilidades e o mundo que está se transformando a partir da tecnologia, e aí o medo, né, muitas vezes que aparece de pessoas, legal, a tecnologia vai ocupar o meu emprego, e se a tecnologia vai ocupar o seu emprego, que bom, porque você faz uma coisa extremamente operacional. E quanto mais tecnologia a gente tiver no mundo, eu acho que mais a gente vai ter que tomar contato com aquilo que nos torna de fato especiais, que é a nossa própria humanidade. Então, como é que eu vou usar, né, a minha própria humanidade, as minhas habilidades como criatividade, empatia, o olhar estratégico, como que eu vou usar a experimentação, né, o testar, o meu olhar crítico, como é que eu vou usar minha inteligência emocional para começar a conectar esses pontos todos para criar coisas novas. Então, quanto mais tecnologia a gente tem, mais a gente vai tomar em contato com a nossa humanidade, e isso não necessariamente significa aprender coisas técnicas, que é o que a gente está acostumado hoje no ambiente de trabalho. Então, é legal, a gente cria caixinhas dentro das organizações, as pessoas entram com conhecimento técnico extremamente profundo, e aí fica com medo de outras pessoas tomarem o seu lugar. Agora, para a gente desenhar pessoas que estejam aptas para esse novo contexto, acho que além só do conhecimento técnico, eu preciso conhecer também a mim mesmo como ser humano, como inteligência emocional, tem como muito potência também dos criativa, valores, né? Com valores, o que eu aprendi, o meu histórico, a minha família, né, os lugares em que eu vivi, as pessoas com que eu me relacionei, tudo isso começa a ter um peso muito mais interessante do que só conhecimento técnico. Porque com Google, YouTube, aí, hoje é possível aprender qualquer conhecimento técnico em poucos segundos atrás do computador. Estão aí para
ajudar em muitos casos, né? Exatamente. Então, esse modelo de desenvolvimento de habilidades muito mais focados no humano, que parece um paradoxo com a tecnologia, vai se tornar cada vez mais necessário. De repente, isso vai ser muito bom. Olha, a pesquisa O Futuro das Habilidades e Empregabilidade 2030 diz o que será a tendência nos Estados Unidos e no Reino Unido, podendo influenciar o mercado de trabalho brasileiro de 2030. Nos Estados Unidos, existe uma ênfase em habilidades interpessoais, como o ensino, consciência social, a persuasão. Já no Reino Unido, ressalta-se a análise e também a tomada de decisão. O Vincent Bonnet é do grupo Pearson e vai nos contar detalhes desse estudo. Tudo bem com você, Vincent? Tudo bem. Como é que os pesquisadores chegaram a essa conclusão? Bom, Qual foi a dinâmica, né, desse estudo? Sim, eu acho que tudo que foi falado justamente foi usado no próprio âmbito da pesquisa, né? Como a gente consegue aliar o uso de tecnologia da máquina junto com o ser humano para justamente chegar a uma visão um pouco mais precisa do que nos espera no futuro. E esse tipo de pesquisa preditiva são muito complexas. Geralmente elas são muito visionárias e ligadas a uma pessoa só. O desafio dessa pesquisa era de aliar o ponto de vista de vários especialistas, de levar em conta grandes tendências atuais já, como a globalização, as mudanças tecnológicas, mas também aspectos como as incertezas políticas, o aumento da desigualdade, a urbanização, a demografia, o aquecimento global e o meio ambiente, né? Então, todo esse especialista, e o ponto de vista desse especialista, ele foi armazenado e tratado dentro de um algoritmo que a gente chama de machine learning, né? Uma programação que conseguiu identificar e ranquear as habilidades, as prováveis profissões novas e reforçadas em 2030. Então, eu acho que isso que é um ponto interessante do próprio método da pesquisa, que aliou, né, os sentimentos, as previsões de várias individualidades, consolidar esses pontos de vista, essas visões, para entregar algumas grandes conclusões do que nos espera daqui a alguns poucos anos agora. Agora, uma coisa me chamou a atenção. A pesquisa prevê que 1 em cada 10 pessoas tem grandes chances de ver o seu emprego passar por um aumento de demanda. O que isso significa? É mais trabalho mesmo por aí? É mais trabalho e mais oportunidades também. A gente entende que muitas profissões ainda são para ser criadas, né? Da mesma forma que nos anos 80 não se pensava em ter web designer, programador para interface web, no futuro isso também vai acontecer, né? Vão surgir profissões ligadas a tecnologias ou soluções que ainda não existem hoje. Então, eu acho que tem um aumento, sim, e haverá recrutamento e aumento da massa salarial justamente nessas profissões novas, muito ligadas não somente à tecnologia, mas também, como vocês explicaram, o acompanhamento das pessoas. Eu acho que uma das grandes conclusões do estudo, né, é que o que nos espera, né, nos próximos anos é sim mais máquinas e mais tecnologia, mas também muito mais humanidade, muitas necessidades em relação interpessoais, em serviço às pessoas, né, as pessoas vivendo mais tempo e podendo desfrutar de mais tempo para elas em determinadas geografias, faz com que elas vão precisar de novas atividades, né? E aí tem tudo um campo profissional a ser criado justamente, novas profissões que podem até fusionar profissões atuais, trazendo alguns elementos tecnológicos nelas para justamente se criar novas posições. Vincent, outra questão aqui que eu separei, olha, cerca de 70% dos profissionais estão em empregos onde há maior incerteza em relação ao futuro. O que você me diz disso? Isso é a conclusão que foi a mais importante para nós, né, como uma empresa de educação, é justamente a necessidade das pessoas estarem sempre antenadas do que não somente o mercado de trabalho, mas elas mesmas estão precisando aprender, né? Então, essa necessidade de sempre se atualizar, sempre se qualificar, e isso traz também uma série de consequências, também, não somente para as individualidades, mas também para as empresas, né? Elas
as empresas procurarem habilidades que foram desenvolvidas, que foram comprovadas não somente por certificados, mas também por experiência, também por outros tipos de avaliações da experiência, da qualificação das pessoas. Tá? Então, essas profissões que vão se transformar ao longo do tempo, vem também do impacto da tecnologia, principalmente. Né? Muitas profissões ou muitas tarefas ainda executadas não têm interferência muito grande da tecnologia. Né? Até poucos tempos atrás, um motorista de táxi tinha pouco envolvimento com tecnologia digitais. Né? Hoje, com o surgimento do Uber, desse novo mercado, vamos dizer, a profissão deles se transformou, o mercado deles se transformou quase que integralmente. Né? Mexeu com o mercado. Agora, antes de encerrar a sua participação, gostaria que você me dissesse de que maneira e se realmente é possível que essas impressões lá do mercado americano e do Reino Unido podem interferir no nosso mercado, no mercado de trabalho brasileiro. Isso é uma ótima pergunta. A gente justamente está um pouco frustrado de não ter uma visão do que pode acontecer com a indústria agropecuária, por exemplo, que é tão importante para o Brasil. Mas eu acho que as grandes conclusões, né, relacionadas à importância da educação e dessa grande transformação que vai acontecer e que já está acontecendo, reforçar a importância de sempre aprender, mesmo tendo uma posição, mesmo tendo 40 anos, por exemplo, a necessidade de se reinventar, de aprender novas coisas. Eu acho que isso vai acontecer em todos os países. Eu acho que a grande conclusão e uma das grandes preocupações para o Brasil é a conclusão desse estudo que diz que, basicamente, no futuro, qualquer tarefa operacional repetitiva que demanda pouca qualificação terá tendência a desaparecer. Né? Realmente, a necessidade do Brasil qualificar e adaptar essas qualificações ao longo do tempo, eu acho que é uma responsabilidade do sistema de ensino, dos poderes públicos e também das individualidades. Ela sempre estaria antenada a seu desenvolvimento profissional e sua própria carreira, e sempre procurar aprender mais. Um outro aspecto importante que eu queria ressaltar, né, é justamente essa importância das relações interpessoais e do lado humano. Né? Foi falado muito justamente que eu acho que o futuro da nossa relação com as máquinas e a tecnologia é justamente a gente voltar a ser o que, na verdade, sempre fomos, né, seres humanos criativos. Então, eu acho que a capacidade de ser original, de ter uma fluência, né, em expor suas ideias e concretizar suas ideias, farão das pessoas as pessoas bastante ocupadas no futuro. Então, assim, a gente vê então tem uma perspectiva de futuro muito boa. Eu quero agradecer, Vincent, a sua participação no programa, tá? Obrigado a vocês. Até a próxima. Ana, dentro da sua área de atuação, você hoje já consegue ressaltar para a gente áreas que estarão em alta aí em 2030, daqui a uma década e meia? Bom, a área tecnológica, faz parte, né? Não tem como. Mas eu diria que áreas de exatas também, porque cada vez mais, né, se tratando de tecnologia, a gente precisa de engenheiros, a gente precisa de matemáticos, de físicos. E eu diria que para 2030, de acordo com o que o Vincent colocou e que eu concordo plenamente, né, muitas profissões surgirão, muitas. Então, qualquer área, ela tende a se desenvolver, mas, por outro lado, o que eu questiono e o que me deixa, né, até, eu diria, um pouco ansiosa, é o como trabalhar cada vez mais a questão individual, pessoal, a questão da empatia, a questão, eu diria, da flexibilidade, quando a gente percebe um movimento completamente contrário. Esse, para mim, será o maior desafio que nós teremos no âmbito da educação, porque é uma educação que não depende somente das escolas também. Então, a tendência é que novas profissões surjam. As áreas, elas vão continuar existindo. Achei interessante também a colocação dele com relação ao operacional, né? O quanto o operacional deixará de existir por conta da tecnologia. Então, mais do que nunca, a educação também terá que dar uma ênfase. E isso, eu costumo dizer o seguinte, né? Principalmente se tratando de Brasil, parte da educação já está na mão das organizações, né? Família e organizações, porque a escola ela deixa muito a desejar. Então, é um outro questionamento, né? Como fazer com que as pessoas sejam mais, tenham maiores reflexões, com que elas possam realmente contribuir
de forma diferenciada. E um ponto que eu acho que é a grande dualidade que a gente tem. A gente fala do avanço tecnológico, mas quanto maior o avanço tecnológico, maior também a individualidade, o individualismo. Isso. Né? Então, é algo que eu acho que se contrapõe. Querer, né, desenvolver tanto tudo isso e com esta ênfase. Impossível? Não é impossível, mas eu acho que a gente precisa, em nível de Brasil, avançar muito nisso. E as organizações, elas têm um papel muito importante, assim como as famílias também. Aproveitando que... Concorda? Você quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que esse é um campo bastante interessante. Diria até que uma das habilidades que são fundamentais para esse desenvolvimento, eu sairia um pouco do campo da educação e entrei no campo da aprendizagem, que é como as novas habilidades, as novas profissões estão por surgir ainda. O campo da educação ele é muito pautado no que já aconteceu. Sim. Então, são coisas que vão surgir ainda. Como é que o próprio indivíduo consegue desenvolver o seu próprio senso de autoaprendizagem ou de aprendizagem ativa? Que isso tem muito a ver com uma outra habilidade que é o da experimentação, que é como é que eu começo a criar coisas novas e colocar esse contato com o mundo para sair do campo do indivíduo e ir para o campo do coletivo e aprender a partir disso com suas próprias falhas. Então, essas habilidades são fundamentais para você começar a entender e se relacionar com os empregos, vamos dizer assim, que estão para surgir. E o campo da educação formal não vai trazer para a gente o que vai surgir, vai trazer para a gente o que já foi. Então, tem um desenvolvimento do indivíduo para chegar até lá com a autoaprendizagem, com a experimentação e com um monte de habilidades. Que a gente Essa é até uma deixa para eu chamar a Tatiana Klix, editora do site Porvir, nosso parceiro aqui no Conexão. Tatiana, tudo bem? Oi, Eliane, tudo bem, e você? Você está ouvindo aqui essa discussão, o que você tem a acrescentar? Qual será o papel da educação pensando aí nas profissões nas próximas décadas? Acho que o papel da profissão, acho que concordando um pouco aí com o que está já sendo falado, é um pouco uma das habilidades que vai ser tão importante, né? Que é a questão do aprender a aprender. Então, a educação precisa também estar numa posição de aprender o que é necessário, né? O que os jovens, como eles se conectam com a escola, porque hoje a gente tem um problema também de engajamento, né? Justamente porque a gente está usando modelos antigos. Acho que aprender com os próprios alunos, com os próprios jovens, pode ser um bom caminho também de a gente entender que habilidades que eles precisam, né? Quais são os desafios que eles estão enxergando para fazer seus projetos de vida, para concretizar seus sonhos, para achar a escola interessante. Então, acho que isso pode ser um caminho, né? Mas a questão é como que a gente está preparado para resolver problemas, como que a escola consegue preparar as pessoas para achar soluções para as questões, sem saber exatamente quais são as questões que a gente vai ter que resolver, né? Esse é o papel da escola. Mas você diria que a questão do diploma ainda continua sendo importante ou o diploma vai perder um pouco o valor? Tende a perder esse valor, né? Mas aí a gente sempre fala que a escola, ela tem um modelo do século passado, ela parou no tempo, mas quando a gente fala das empresas, dos processos de seleção, também ainda, no presente pelo menos, ainda existe um certo conservadorismo nos processos de seleção, principalmente no Brasil, né, de você ter que ter um diploma e tal. Então, eu acho que dentro das corporações isso vai demorar um pouquinho mais. Acho que sempre, né, ainda vai ter bastante tempo onde você certificar sua educação formal vai ser importante. O que eu enxergo já acontecendo e aumentando é, para além dos diplomas, você tendo que comprovar outras habilidades que os diplomas não dão conta, né? Eles não dão conta de comprovar que você é criativo, ou que você é uma pessoa que trabalha bem em grupo, né? Fazendo parcerias, em colaboração, ou que você, enfim, você trabalha em uma área e tem habilidades de outra área, né? Você sabe programar, por exemplo, mas trabalha com uma atividade que seja relacionada à área de humanas, né? Isso cada vez mais vai ser necessário. Então, por isso que eu acho que tem outros tipos de certificações menores que já existem, né? Que
como, por exemplo, os badges, que são medalhas, né, certificados digitais, nanocertificações, enfim, novos tipos de maneiras de você comprovar essas outras habilidades, que vão ser associadas às acadêmicas. Imagino um futuro meio mais próximo disso. Não que necessariamente você não precise de diploma. Em alguns nichos, em algumas empresas, em alguns ambientes, você não vai precisar. Mas eu acho que, no geral, ainda vai ter um pouco desse mix entre a educação formal e outras maneiras de comprovar suas habilidades. Agora, só voltando para o ambiente acadêmico, é interessante, então, que os próprios educadores, desde já, né, também se preparem para educar com esse pensamento, com essa perspectiva aí de mercado de trabalho futuro. Com certeza. Na verdade, essa é uma mudança que depende de todo um sistema, né? Obviamente dos próprios educadores, porque eles têm um papel fundamental nisso, né? As metodologias que eles vão usar provavelmente são a principal forma de você ensinar habilidades. Então, se você, por exemplo, trabalha com metodologias que coloquem os estudantes a desenvolver projetos, a resolver problemas, em vez de só dar uma aula expositiva, é uma maneira de você contribuir, né, dos educadores proporcionarem um aprendizado que também vai desenvolver habilidades. Agora, sozinho, o professor, né, o educador não consegue fazer, né? Depende também tipo, de repensar os currículos, de repensar as exigências desses currículos, a própria organização física das escolas e das universidades, deixar os espaços mais fluidos, enfim, tem uma série de mudanças, a gestão das instituições de ensino também, e até, de uma maneira geral, assim, né, os próprios, a maneira como se avaliam, né? Então, o ensino médio avaliado pelo Enem, ou pelo vestibular, que é extremamente conteudista. Então, para você ter uma modificação nas escolas, você também precisa, de alguma maneira, avaliar outras coisas. Tá, Tatiana, eu vou interromper você porque o Mário está aqui concordando o tempo inteiro. Quer fazer também alguma observação, Ana? Na realidade, né, Tatiana, eu acho que o que ela está colocando tem muito a ver com o desenvolvimento das competências, né? Nós temos um ensino que é extremamente conteudista, mas eu observo que em algumas universidades isso já começa a mudar. As metodologias que são utilizadas. Embora a gente saiba que a universidade, por natureza, pela própria essência, ela tem muito mais conteúdo do que prática. Então, enquanto a gente não tiver, de fato, esta consciência, nós vamos continuar nos enganando com treinamentos, com metodologias que não atendem ao desenvolvimento de competências. Então, eu acho fundamental isso que ela falou com relação às metodologias, porque são elas que vão fazer toda a diferença no desenvolvimento das competências de fato para o mercado. Mário, quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que tem um dado bastante interessante que a Tatiana trouxe, que a gente fala da escola para o passado, mas as organizações também estão para o passado. Sim. E quando a gente começa a olhar para um contexto, boa parte do nosso presente, a gente viu um presente do passado. Então, as organizações, as religiões, o modelo político, o modelo educacional, o modelo econômico, tudo voltado para o passado. E tem uma coisa que vem correndo pela margem, que é a tecnologia, que está colocando a gente em contato que já é um futuro presente? Que já é um futuro presente, que está colocando a gente em contato com um monte de outras coisas. Então, fez uma sociedade super conectada, traz novas tecnologias que promovem a distribuição de poderes. Então, você começa a ver isso impactando na sociedade e os valores e o nível de consciência do coletivo vai mudando. E a hora que isso vai mudando, tudo o resto continua fazendo exatamente a mesma coisa. Então, eu costumo brincar, né? Quem é que é vegetariano? Hoje tem um monte de gente que é vegetariana, enfim, tem uma... Agora eu pergunto, quem tem um avô vegetariano? Pouquíssimas pessoas ou quase ninguém, porque os valores estão mudando e as empresas continuam, as empresas, organizações, o modelo político, fazendo exatamente a mesma coisa, fazendo o mesmo picolé, vendendo a mesma forma, o mesmo modelo, só que o mundo, que é quem compra tudo isso, está emergindo num nível de valores e de consciência do coletivo que está mudando radicalmente. Por isso que a grande questão é
como é que eu faço, o grande desafio é o mundo que está emergindo e o mundo que já ficou para trás, como é que eu pego e aproximo essas duas coisas para a gente começar a criar ainda coisas ainda mais interessantes e aí trazer esse desenvolvimento de habilidades, de competências que estão ligados com empatia, que é para descobrir, né, não é mais da massa, é descobrir como é que você como ser humano está sendo impactado por essa mudança de valores e eu não só entender qual é a sua mudança, mas como você está interagindo a partir das emoções, entendendo as suas emoções a partir disso. Olha, a conversa ótima, mas o tempo está esgotando. Tatiana, muito obrigada por mais essa contribuição no Conexão, viu? Obrigada, eu que agradeço essa parceria. Até a próxima, então. Rapidinho, antes de encerrar, vamos mostrar o site do Ex Brasil. É interessante, tem artigos lá em relação a isso, Mário? A gente vai botar na página rapidinho. A gente tem artigos, a gente tem cursos muito legais também com esses badges, né, que vão adequando as suas competências. A gente fala muito de inovação, tem projetos. Então, ele tem e-books gratuitos também para falar de competências de empatia, de colaboração, de experimentação, de design thinking, de business design. Então, design de serviço, tem muita coisa legal no nosso site. Tem muitas dicas aí para você que acompanhou o nosso programa. Quero agradecer a participação de vocês aqui no estúdio, Ana e Mário, e a sua também. Uma dica rapidinho para encerrar. No futuraplay.org é possível rever essa conversa aqui e também encontrar o programa Eu Robô, onde especialistas do Senai de Santa Catarina e do ITS do Rio comentaram no Conexão até que ponto a tecnologia pode impactar o mercado de trabalho nos próximos anos. Assista, fica a dica. Um beijo. Tchau, tchau.